Graça e paz, irmãos. Deus seja louvado, engrandecido para sempre. Aleluia, glória a Deus. Que momento prazeroso, não é? O momento da oração, da súplica. Agradecemos a Deus pelos irmãos, as irmãs intercessoras aí. Também agradecemos a Cida pela direção aí do culto, pelo louvor. Por tudo nós somos gratos a Deus e aos irmãos também. Bom vê-los e estarmos juntos, aleluia, na presença do Senhor. Meus irmãos, vamos falar um pouco nessa noite sobre uma personagem tão marcante na Bíblia e notável pelo comportamento diante de Deus, de oração e as coisas que aconteceram através da sua oração, né? Porque a palavra de Deus diz que a oração do justo tem muito poder e não é a oração em si, mas é o foco em quem nós oramos, quem buscamos. E essa mulher de Deus, ela marca-se a história do povo de Israel por sua oração. Eu estou me referindo a Ana. Ana tem 3 momentos distintos assim na vida dela, e nós vamos ver isso aqui. Fui muito edificado quando estava estudando um pouco mais sobre a vida de Ana, porque são 3 momentos assim, bem importantes na vida de Ana. Primeiro, ela aparece aí logo no livro, primeiro capítulo de Samuel. Quando a gente fala da oração de Ana, a gente lembra sempre daquele momento em que ela derrama a alma ali diante de Deus no templo orando, e o sacerdote ali acha que ela está embriagada, porque ela só balbucia e ele não entende, interpreta completamente errado a sua atitude. Mas ali estava uma mulher aflita, não é? Ela mesmo diz, uma mulher com coração extremamente abatido, né? Amargurada, era esse o estado de Ana ali naquele momento. E então tem aquela oração, que é no capítulo 1, e depois tem uma segunda oração de Ana, já no capítulo 2. Nós vamos ver esses 2 momentos. Mas há um outro momento que é antes desse, não é? Justamente quando o texto bíblico fala da situação de esterilidade. Ana era uma mulher estéril. E isso lhe trazia muita angústia, porque ela era humilhada constantemente por sua rival. A Bíblia fala aí no capítulo 1 que muitas vezes ela perdia até o apetite, ela ficava sem comer, muito triste, e cobrava isso de uma forma muito veemente ao seu esposo, e ele não podia resolver, não é, o problema, porque ela era estéril. E então essa mulher, ela ficava angustiada, ela queria resolver aquele problema, até por uma questão de se impor, não é, para a sua rival, e essas motivações todas, aquela situação de humilhação que ela vivia. Então, no primeiro momento, Ana queria ter um filho para resolver essa questão, e também até para se vingar. Não, está aqui o meu filho também, e continuava estéril. Buscava, realmente ela subia no templo para orar e não acontecia essa gravidez. Isso durou algum tempo. Mas aí, meus irmãos, você observa que quando ela ora, dessa vez aí no templo, Ana muda um pouco o foco da sua oração. Isso que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Observem aqui no capítulo 1, abram aí 1 Samuel, no capítulo, os versículos de 1 a 8, nós vemos uma Ana
desesperada, uma Ana nervosa, uma Ana cobrando as coisas, uma Ana que queria ter um filho, justamente para sair daquela situação de inferioridade. As mulheres que não tinham filho, elas eram consideradas, não tinham a bênção de Deus, né? Então, isso era muito pesado para uma mãe, para uma mulher, aliás, que não tinha filhos. Então, até o versículo 8, ela passa essa impressão de uma mulher angustiada simplesmente porque ela quer um filho e esse filho não chega. Mas a partir do versículo 9, nós já vemos um comportamento diferente. Ana sobe ao templo e no versículo 10, ela diz o seguinte: e com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor. E fez o seguinte voto. Observem que Ana faz um voto. Que voto é esse? Ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho, homem, então prometo que o dedicarei a ti, Senhor, por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba jamais serão cortados, ou seja, aquele voto de Nazireu que se fazia naquele tempo, né? Então, observem, meus irmãos, que a oração de Ana muda, o foco da oração de Ana muda. Ela não pede um filho para ela, ela agora pede um filho para o Senhor. Ou seja, o coração de Ana está em Deus e não nela, está naquilo que Deus faz e não na sua necessidade simplesmente de ter um filho para dar uma satisfação à sociedade, para que ela não continuasse estéril. Então, ela agora pede a Deus que lhe dê um filho e esse filho seria devolvido ao Senhor. É claro, meus irmãos, que quando a gente fala que Ana ofereceu o seu filho a Deus, é claro que não está se falando de sacrifício humano, até porque Deus abomina, sempre abominou Israel, nunca houve essa prática. Havia esses costumes nas nações pagãs, mas em Israel nunca houve isso e Deus sempre fala sobre esse assunto, né? Então não era esse sacrifício. Aquela questão lá de Isaac foi uma situação completamente atípica, né? Ninguém entendeu e Deus na hora mostra o livramento e o fato não é consumado, né? Então aqui Ana está dedicando seu filho ao serviço do Senhor. Então é esse o desejo e esse é o voto de Ana. Eu vou entregar meu filho para ti. E os irmãos vão ver o que aconteceu depois que Ana fez esse voto e como esse menino, essa oferta que ela deu a Deus foi tão relevante. Bom, então aqui ela oferece essa criança ao Senhor. E, meus irmãos, quando ela sai dali, o profeta Eli abençoa. E um ano depois, Ana está com seu filho nos braços. Glória a Deus. Ela gera um filho, ela dá luz a um filho. O ano seguinte, porque todos os anos eles subiam para adorar no templo, lá em Siló. Não no templo, mas em Siló, onde ficava ali possivelmente o tabernáculo. E aí, o ano seguinte, diz o texto aqui, que Ana não subiu, porque ela estava com o filho bem novinho e estava amamentando. Então, Eucana subiu, e ela então, assim que a criança desmama, eu não sei exatamente que prazo era esse, possivelmente os 2 anos, ela então pega o seu filho e retorna a Siló e se apresenta ao sacerdote Eli. E olha o que ela fala aqui no versículo 26, do 26 ao 28. E ela declarou: Ah, meu Senhor, tão certo como tu vives, meu Senhor, eu sou a mesma mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor.
naquela ocasião eu suplicava a Deus por esta criança, e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por este motivo, agora, eu, de minha parte, o entrego ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor, e ali adoraram ao Senhor. Eu não sei se os irmãos observaram um detalhe aqui importante. Ana retorna aqui 2 ou 3 anos depois e ele não a reconhece. Era uma outra pessoa. E ela mesma declara, eu sou aquela mesma mulher que esteve aqui. Mas qual foi aquela mulher que esteve ali? Era uma mulher amargurada, uma mulher abatida, o seu semblante caído, chorosa, amargurada de coração. E agora chega uma outra Ana, uma Ana feliz, uma Ana com um sorriso nos lábios, com prazer na sua alma, porque Deus havia atendido a sua oração. E ela, meus irmãos, prontamente cumpre o seu voto. Isso é muito importante. A própria Bíblia vai dizer lá em Eclesiastes que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Nós temos que ter muito cuidado com os nossos votos. Isso a gente às vezes faz em um momento, quem sabe, ali no calor da emoção, e promete e se compromete, mas depois, no momento mesmo, quando temos que cumprir determinados votos, pela complexidade desse voto, acabamos muitas vezes não levando avante, e aí buscamos um subterfúgio, uma explicação e pedimos a Deus, quem sabe, Senhor, perdoa, eu não pensei bem, não foi bem isso que eu realmente queria dizer. Podemos inventar alguma situação para não cumprir aquele voto, mas é muito perigoso, irmãos. Porque com Deus não se vota em vão, com Deus não se brinca, né? As coisas de Deus são muito sérias. Então, o próprio o escritor da carta a Eclesiastes, ele é claro em relação a isso. Cuidado quando fizeres um voto. Porque se votamos e não cumprimos, isso é classificado como um voto de tolo. E Ana teve esse cuidado. Ela fez um voto a Deus, esse voto lhe custou muito caro, porque imagine que é uma mulher estéril, de repente Deus abre sua madre, ela tem um filho, e essa criança ainda tão novinha, ela leva para o templo, para uma outra cidade, uma outra região, e entrega para o sacerdote e volta para casa sem seu filho. E aí só tinha o direito de vê-lo uma vez no ano. O texto aí, se você ler aí, o texto vai mostrar isso, que anualmente ela ia, levava roupas, costurava batas, levava para o seu filho, mas era essa a oportunidade. Então Ana, na verdade, ela entregou o que ela tinha para Deus. Ela cumpriu o seu voto. E aí, meus irmãos, o que acontece? No capítulo 2, aí vem a segunda oração de Ana. Observe que no capítulo 1, Ana faz uma oração lamentando, chorando, amargurada. Mas no capítulo 2, Ana faz uma outra oração. Aleluia. E esta oração de Ana não é mais uma oração para pedir nada para Deus. Meus irmãos, é importante a gente entender isso. O coração que pede deve ser o mesmo coração que agradece, que retribui, que dá um retorno. Ana teve a sua oração atendida. E às vezes a gente recebe a bênção de Deus e até esquece. Mas ela vem, entrega ao Senhor, cumpre o seu voto e olha a oração que ela faz aqui no capítulo 2. E eu faço questão de ler essa oração com os irmãos, capítulo 2. Olha o que ela diz. Então Ana proferiu esta oração. O meu coração exulta no Senhor,
por causa do que ele fez, eu ando de cabeça erguida, a minha boca se escancara de rir dos meus inimigos, pois me alegro na sua salvação. Não há ninguém santo como o Senhor, não existe outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus. Não multipliques palavras altivas, nem brote dos vossos lábios arrogância, pois o Senhor é Deus, sapientíssimo, cabe a Ele julgar tudo o que as pessoas fazem. Os arcos dos poderosos serão quebrados, mas os fracos são revestidos de força. Os que viviam na abastança agora trabalham por comida, mas os famintos não passam mais fome. Até a estéril teve 7 filhos, mas quem tinha muitos filhos se enfraqueceu. O Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e da morte resgata. O Senhor faz empobrecer e faz enriquecer. Ele humilha e exalta. Aleluia. Deus tem todo o poder, declara Ana. Verso 8. Ergue do pó necessitado e do monte de cinzas faz ressurgir o abatido. Ele os faz assentar-se com príncipes e lhes concede um lugar de honra, porque ao Senhor pertencem os fundamentos da terra e sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios permanecerão nas trevas, porquanto não é pela força que o ser humano vencerá. Que coisa maravilhosa. Os que lutam contra o Senhor serão pulverizados. O Altíssimo trovejará desde o céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana retornou para casa em Ramá. O menino, porém, ficou e começou a servir ao Senhor sob a mentoria do sacerdote Eli. Ali, meus irmãos, começa o ministério com louvor de Samuel. Ele fica com Eli ainda bem criança e ali ele cresce e logo cedo, meus irmãos, acontece o chamado de Samuel. Mas em que circunstância esse chamado de Samuel acontece? Aquele momento, meus irmãos, era um momento crítico do povo de Israel. Era o período dos juízes. Oficialmente, Israel teve 14 juízes com Samuel. Samuel foi o último juiz em Israel, porque logo depois vem um período da monarquia. Os reis ali, inclusive o próprio Samuel, é responsável por ungir os 2 primeiros reis de Israel. O primeiro foi Saul e o segundo foi Davi. Mas até aquele momento, oficialmente, houveram ali como governos, como líderes, 13 no caso, 13 reis, 13 juízes que antecederam Samuel. Esses juízes, muitos deles foram considerados juízes fracos, pessoas que se deixavam levar pelo povo e acabavam pecando com o povo. Então acontecia aqueles círculos viciosos. O juiz entrava, e aí o povo, se o juiz era forte, era um homem de Deus, o povo crescia, se arrependia dos seus pecados, se voltava para Deus, consagrava suas vidas e o povo tinha alívio. Mas surgiam outros em que o povo voltava a pecar, caía na idolatria, as nações invadiam e oprimiam esse povo e eles clamavam ao Senhor e Deus levantava outro juiz e isso
aconteceram várias vezes. O povo estava vivendo um tempo de pecado, inclusive a própria família de Eli, do sacerdote Eli, cometeram vários pecados, os seus filhos, infelizmente. Eli, a gente vai ver aí que Eli não era aquele líder seguro, também se deixou levar em muitos momentos. Então, esse povo estava naquela situação de declínio espiritual, de idolatria e de muitos problemas. E aí Deus chama esse menino Samuel, acontece isso à noite, enquanto ele dormia ainda pequeno, ali talvez chegando na adolescência, não sei, e ele ouve a voz do Senhor. E ele, no primeiro momento ele acha que é o sacerdote que está chamando, e vai ao sacerdote e pergunta: o senhor me chamou? O sacerdote fala: não te chamei, volta a dormir. E ele volta. Isso aconteceram por 3 vezes. Na terceira vez, aí o sacerdote ali entendeu que era Deus que estava falando. E aí a orientação foi: quando a voz te chamar, diga: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Aleluia. E foi o que Samuel respondeu para a voz que o chamava: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Meus irmãos, observem que ele é chamado muito novo e a partir dali Deus começa a usar Samuel. Ele assume o papel de, além de juiz, que era uma espécie de líder militar, que julgava o povo, era um líder político também, mas ele acumulou as funções de sacerdote e também de profeta. E a vida do profeta Samuel não foi uma vida fácil, como não é fácil a vida de qualquer líder que tem a incumbência de trazer ao povo a orientação e a palavra de Deus. O profeta, ele fala aquilo que Deus manda falar. E nem sempre o recado, a mensagem de Deus é uma mensagem somente de paz. Muitas vezes é uma mensagem dura. E esse profeta tinha que falar aquilo que Deus estava mandando ele falar. Não o que o povo desejava ouvir, porque o problema que estava acontecendo muito entre o povo de Israel era exatamente isso: aqueles homens que se levantavam e começavam a tentar fazer a chamada a política do povo, o politicamente correto, para agradar as pessoas. E quando isso acontece, meus irmãos, normalmente o povo se corrompe. Quando há muita flexibilidade, as pessoas não sabem administrar isso. E não era assim com o trabalho de Samuel. Samuel tinha ali a responsabilidade de dizer o que Deus de fato mandou ele dizer. E isso para pessoas que estavam muito acima dele. Foi o caso do próprio Eli. Quando Deus se apresenta e conversa com Samuel, Deus dá uma mensagem a Samuel, e Samuel fica com medo de transmitir a mensagem para Eli. Pelo menos esses 3 desafios o profeta Samuel precisou enfrentar. O primeiro desafio foi vencer o medo de falar o que Deus estava mandando ele falar, até pela idade dele. Mas aí nós vemos que o próprio Eli, o sacerdote Eli, tinha consciência dos problemas, ele tinha consciência das suas falhas. E ele então pede a Samuel que fale tudo o que Deus mandou falar, que não omita nada do que Deus mandou ele falar. E aí ele realmente conta tudo para Eli. Está aí no versículo
no capítulo 3, versículo 17. E ele disse: qual é a palavra que falou? Peço-te que não me encubras, assim Deus te faça a outro tanto se me encobrir alguma palavra de todas as que te falou. E aí continua, isso aí é o capítulo 3, versículo 17. E ali, meus irmãos, Deus manda dizer ao sacerdote ali que o juízo do Senhor viria. E veio de uma forma bastante dolorosa. Né? Aconteceu a guerra com os filisteus, eles levaram a arca do Senhor, e naquela batalha os filhos de Eli morrem. Quando o mensageiro retorna para dar notícia, Eli, que já estava bastante idoso, acabou não suportando e também faleceu. Então foi muito difícil, mas eles não sabiam, o próprio Samuel não sabia, nem Ana, que aquele menino viria a ser o substituto do próprio Eli. E outro momento difícil que Samuel enfrenta é quando ele também tem que confrontar o próprio rei que ele ungiu como rei de Israel, o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. Então ele tem que confrontar Saul, está aí também já no capítulo 15, versículo 26. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou, para que não sejas rei sobre Israel. Palavra duríssima, mas ali estava encerrando o governo de Saul sobre o povo. Então, meus irmãos, ele teve que vencer esse testemunha essas situações. Tem pessoas que começam muito bem, mas elas não conseguem se manter. Isso é num curso, na vida profissional, até muitas vezes na fé, também na caminhada com Cristo. Chega aquele momento que a pessoa, por conta de alguma situação, de alguma prova, ela acaba desistindo da caminhada. Em alguns momentos de sua vida, Samuel teve de escolher entre comprometer a fé para agradar o povo ou ser inteiramente fiel a Deus. O caminho mais fácil, meus irmãos, nem sempre é o menos perigoso. A pressão para desobedecer a Deus e sermos politicamente corretos aos olhos dos homens é muito grande, mas Deus abençoa quem se mantém fiel, como foi Samuel. Então mantenha-se. Aquele texto que a gente sempre fala, lá de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, ele diz exatamente isso. Portanto, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho ou seja, firmes e constantes. Então, Samuel tinha essa missão. Ele foi chamado, meus irmãos, para mudar uma realidade, para ser o instrumento de Deus, para trazer a verdade para o povo, para que o povo de fato se voltasse para o Senhor. Então isso tem um preço. A responsabilidade é muito grande e o preço que ele tinha que pagar. Primeiro, como eu falei, vencer esses desafios, que foi vencer o medo, manter-se fiel ao Senhor. E ainda teria um terceiro grande desafio, que é ter os critérios corretos nas escolhas.
que é que eu estou falando isso? Porque Samuel também enfrentou essa situação. Ele tinha que escolher aqueles que lhe sucederiam, o seu grupo, a liderança do povo. O povo era um povo numeroso. E aquele líder, ele tinha que ter essa sabedoria de Deus, essa orientação de Deus para conduzir esse povo, para escolher representantes, pessoas responsáveis, capazes. E os irmãos podem lembrar que quando o terceiro rei Israel assume, que foi Salomão, o que é que ele pede a Deus? É exatamente isso. Salomão pede: Senhor, dá-me sabedoria para administrar esse tão grande povo. E a Bíblia diz então que Deus deu a Salomão sabedoria e riquezas, mas o seu pedido foi muito inteligente. Então, Samuel precisava ter esse critério de escolha, não de acordo com a aparência. Outra lição maravilhosa que nós tiramos da vida dele, mas de acordo com o critério, com os requisitos de Deus. E a gente pode lembrar, aí no capítulo 16, aí mesmo, 1 Samuel 16, versículo 7, quando Deus pede que ele vá à casa de Jessé e escolha o rei que substituiria Saul. Na casa de Jessé estaria esse homem. E ele vai até a casa de Jessé e pergunta pelos filhos de Jessé. Jessé faz com que todos os filhos passem na frente dele. E ele percebe que não é nenhum daqueles. Diz aí o texto, capítulo 1 Samuel 16, 7. Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado, o Senhor falando. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esse homem, esse jovem que aparece ali é Eliabe, o filho mais velho de Jessé, um guerreiro. Então, quando Samuel olha para o porte físico de Eliabe e vê aquele jovem forte, não, é esse aí que vai ser o rei em Israel. Mas ele estava ali em oração, pedindo a Deus que desse a ele discernimento, coisa que nós precisamos fazer o tempo todo, meus irmãos, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, é pedir a Deus sabedoria, porque a aparência engana. Isso é uma frase que todo mundo conhece, não é verdade? Então passaram-se todos os filhos de Jessé e Deus não confirmava nenhum para Samuel. Então Samuel perguntou: acabaram teus filhos? E ele falou: não, tem um lá no campo, pastoreando as ovelhas. Mas Jessé nem contava com aquele. Era o último no seu critério de escolha. E aí Samuel pede então que ele mande buscar esse menino que está lá no campo, que era Davi, e não saiu dali até que Davi chegasse. Quando Davi se apresenta e Samuel bate o olho em cima, não tem dúvidas que é aquele que Deus estava escolhendo. Ou seja, Saul foi escolhido pelo povo, mas Davi foi escolhido pelo próprio Deus. Por isso, ele tornou-se um menino, um rei, né, segundo o coração de Deus. Meus irmãos, esse homem que foi oferecido como criança ao Senhor, chamado Samuel, por essa mulher corajosa, através dessa oração de desprendimento, essa oração de desapego que Ana fez, fez com que a situação do país e da nação mudasse completamente de rumo. É só você depois dar uma olhada no capítulo 7, 1 Samuel 7, acontece, nós falaremos posteriormente sobre isso, mas o que a gente chama o movimento de Mispa, ou de Mispá, em que Samuel lidera
uma reforma religiosa em todo o povo de Israel. Ali já como juiz e sacerdote, ele lidera essa reforma. O povo se volta para Deus. Samuel, durante toda a sua vida, ele foi um homem dedicado ao Senhor e trabalhou pelo povo, foi o melhor juiz em Israel. Desses 14 que nós falamos, ele foi o melhor juiz em Israel e também foi destacadamente o melhor sacerdote do Senhor. É claro que houve lá no final da sua vida uns probleminhas familiares, mas não por conta dele. Se a gente for olhar a ficha de Samuel, foi uma ficha quase que perfeita. Glórias ao Senhor. Então, meus irmãos, o que acontece quando de fato nós usamos a oração correta, quando temos o foco correto? Uma coisa que eu quero chamar a atenção, concluindo aqui com os irmãos, é como tem sido a nossa oração. O coração de Ana estava em Deus e não nela mesma, não na sua necessidade. Ela não queria, naquele momento ela resolve mudar o foco da sua oração e entregar para Deus, se colocar nas mãos de Deus, para que Deus fizesse o que ele queria fazer, para que Deus cumprisse o seu propósito. Isso fez toda a diferença. Ou seja, nós estamos vivendo em um mundo complexo, com tantos problemas, mas será que nós temos nos empenhado para que Deus cumpra o propósito dele através da nossa vida? Ou seja, eu me colocar nas mãos de Deus em favor da nossa nação e do mundo, como instrumento de Deus, me colocar a serviço do Senhor e orar por isso, pela salvação das nações, porque normalmente nós oramos, buscamos a Deus em favor de nós mesmos, das nossas necessidades, ou da necessidade de alguém, mas sempre colocando assim esse foco na pessoa. Mas Ana colocou o foco dela em Deus. Olha a situação que o povo estava vivendo, uma situação extremamente trágica. O povo estava ali degradado, o povo estava morrendo no pecado, os invasores humilhando aquele povo. Então o que Ana faz? Ela entrega o seu filho para resolver esse problema, para que Deus use o seu filho para resolver essa situação. Entendeu? O foco da oração, Deus. E é a mesma situação que a gente vê com os apóstolos. Quando eles se dedicam a orar ali no capítulo 4 de Atos, eles não pedem que Deus dê livramento para eles. Eles pedem para que Deus os use para mudar a história do povo, para mudar a história dos gentios, para que eles ouvissem o Evangelho, para que Cristo fosse anunciado. E para isso eles acabaram comprometendo mesmo as suas vidas. Então a oração correta tem resposta, meus irmãos. Quando oramos corretamente, quando a motivação é correta, quando o foco é correto, nós vamos ter respostas. Não se preocupe. Lembra de Jó? Quando Jó orava pelos seus amigos, Deus traz a Jó e restitui tudo que Jó perdeu, mas quando ele estava orando pelos seus amigos. E o que aconteceu com Ana? Ela orou, Deus deu o filho, e ela entrega para Deus e fica só nisso? Não, irmãos. Vamos ver o que aconteceu aí com Ana? No capítulo 2, no versículo 20, olha o que está escrito aí. Eli abençoava Elcana e sua esposa com as seguintes palavras: que o Senhor te dê outros filhos desta mulher em lugar do filho que ela rogou e dedicou ao Senhor. Versículo 21. Então o Senhor visitou Ana novamente e a abençoou, e ela concebeu e deu à luz a mais 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Aleluia! Que maravilha, irmãos! Ana
concebe mais 5 filhos, ou seja, com Samuel foram 6 filhos. Ela deu 1 para Deus e Deus deu 5 para ela. 3 homens e 2 mulheres. Por quê, meus irmãos? Porque Deus é um Deus justo. Deus nos dá em justa medida. Deus não tira nada para deixar o lugar vazio. Deus não é como o homem. O critério de Deus não é como o nosso. Então, qual é o foco, ou qual tem sido o foco da nossa oração? Para atender a nós mesmos ou atender a Deus? Eu queria deixar essa pergunta com você. Quando eu oro, eu estou procurando atender a mim ou atender a Deus? Não é que Deus tenha necessidade, mas Deus tem uma missão, Deus tem propósitos, Deus tem obras para serem realizadas, e essas obras passam pela instrumentalidade das pessoas. Então eu quero ser um instrumento do Senhor. Eu quero orar com esse foco. Pedir a Deus, Senhor, faça a tua vontade. Ana não queria que apenas a sua necessidade fosse atendida, mas que o Senhor fosse glorificado. Ana viu o problema espiritual. De alguma forma, ela viu a necessidade espiritual. Ela teve uma visão, uma percepção espiritual. E então ela dedica esse filho a Deus, porque ela também não daria o filho a Deus por nada, irmãos. Ela entregou seu filho a Deus por um propósito, por um motivo, porque Deus nem pediu o filho a ela. No caso de Abraão, Deus pediu a Abraão, mas no caso de Ana, ela não pediu, ou Deus não pediu, mas ela dedicou: eu vou ter esse filho para ti, e Deus ouviu a sua oração. Então, meus irmãos, que possamos também ter esse desapego, não é? E nos colocarmos nas mãos de Deus, para que o nosso foco esteja nele e não em nós, para que o propósito dele se cumpra e não o nosso, para que o nome dele seja exaltado. Glória a Deus. E certamente você receberá a recompensa. E aliás, a maior recompensa nós já recebemos, que foi a salvação. Amém? Nós somos salvos. Aleluia. Então, essa foi a maior bênção que nós recebemos, e que possamos orar a Deus nesse sentido. Eu quero orar com os irmãos. Nós tivemos já um momento de oração com a irmã Neuza e com a irmã Neide, mas eu quero colocar diante de Deus, irmãos, essa causa. Quero colocar diante de Deus a minha necessidade. Quando nós oramos pela igreja, estamos orando pela causa do Senhor, pela obra do Senhor. Quando oramos pela salvação das nações, estamos orando pela obra do Senhor. Quando oramos pelo evangelismo, estamos orando pela obra do Senhor. Então, que possamos fazer isso. Enquanto oramos pela obra do Senhor, eu já ouvi essa frase, enquanto cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Aleluia. Feche teus olhos, então, e vamos orar. Aleluia, Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo exemplo e pelas lições que podemos tirar da oração de Ana, quando ela coloca o seu coração em ti e não nela mesma, quando ela abre mão, quando ela se desapega em benefício do reino, quando ela dedica esse filho para resolver o problema que o povo estava enfrentando, e o Senhor usou tanto Samuel, aleluia, na tua obra, assim como as pessoas que vieram através do ministério de Samuel, o próprio Davi, que foi resultado do ministério de Samuel. Senhor, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tua obra em nossas vidas, pelo perdão dos pecados, pela redenção.